Então, meus queridos amigos de Rondônia, desde o início da crise, eu tomei a decisão a qual recomendo a todos os rondonienses a fazerem o mesmo. Nós temos uma escolha: ou fechamos nossos olhos e fingimos que nada está acontecendo e que magicamente tudo vai se resolver, sendo irresponsáveis e não seguindo regras. Essa decisão possui potencial de levar a nossa nação e o nosso estado ao caos. Nós precisamos tomar esse cuidado. Ou nós fazemos uma leitura racional da situação, compreendemos os problemas e os cenários e assim nos preparamos de forma proativa a eles, ao invés de jogar nossas energias para a irresponsabilidade ou para o medo simplesmente. Direcionamos então, ao invés disso, para a solução, para a coragem e a responsabilidade. Olá, amigos de Rondônia, como é que vai a nossa querida população daqui do estado? Espero que bem. Estamos aqui em mais uma live, né? Nós estaremos falando do decreto, né, que nós fizemos agora, nesse dia de hoje. Eu assinei o decreto, trabalhamos o dia de ontem inteiro, aguardamos a decisão judicial para sabermos como agir, né, porque até ontem nós estávamos impedidos por decisão judicial. Então, nessa noite, a Justiça deu ganho de causa na noite de ontem, e nós passamos então a fazer a adaptação do novo decreto. Eu sei que há muita preocupação, eu sei o que a população está passando, então nós decidimos ainda assim seguir uma linha do cuidado. Estou aqui nesse momento com o secretário Luiz Fernando. Ele é auditor fiscal do Estado, é o secretário de Finanças, quem está trabalhando aí no controle das finanças, junto também com o secretário de Planejamento, né? Perfeitamente. O secretário Pimentel, e o secretário Ono também, e Jailson, né? Exato. Nós temos aqui o Júnior Gonçalves, que é o secretário-chefe da Casa Civil. O homem tem se demonstrado extremamente eficiente, inclusive agora, nesse momento de pandemia que a gente tem vivendo, né, trabalhando de forma articulada com todos os poderes e apoiando o governo sobremaneira. E também aqui o nosso secretário de Saúde, médico, doutor Fernando Máximo. Ele é médico do Estado e é outro homem também que tem trabalhado de forma abnegada junto com a sua equipe. É claro que todos aqui estão trabalhando com as suas equipes e juntos nós formamos uma só equipe, né? Uma equipe para prover os meios necessários para que a nossa população de Rondônia ela possa vencer essa crise e chegar adiante, né? Então, eu quero aqui de antemão parabenizar a todos os senhores pelas ações que estão desenvolvendo. Lembrando que nós estamos todos muito alinhados, todos os secretários de todas as pastas, né? Junto com o governador. Então, nós vamos explicar algo sobre o decreto e também nós vamos anunciar medidas e organizações dentro do governo que nós adotamos para que pudéssemos enfrentar essa questão do coronavírus. A todo momento eu vou estar dizendo aqui, use máscara. Poderão falar, mas estão todos de máscara? Sim. O correto é que todos estivessem usando máscaras nesse momento, não é isso, secretário Fernando Máximo? Com certeza, governador. Boa noite a todos. Com certeza o ideal é que as pessoas comecem a usar máscaras. Nós estamos incentivando essa prática agora de forma bem veemente, inclusive nas redes sociais. Postei agora há pouco na rede social falando sobre isso. Inclusive coloquei um link do Ministério da Saúde no qual o ministro orienta as pessoas a confeccionarem suas máscaras caseiras, né, faz em casa mesmo de tecido, com duas camadas de tecido, pode ser de TNT, pode ser de algodão. Importante lembrar que não pode emprestar máscara para ninguém, ela tem que ser individual. O ideal é que a pessoa tenha 2, 3 ou 4 máscaras e aí lave, coloque com água sanitária, enxague direitinho, porque isso mata o vírus, depois está pronto para utilizar novamente. Então, e a gente tem exemplos, por exemplo, da República Tcheca, né, que as indústrias têxteis elas estão fabricando máscaras e assim distribuindo para a população.
Então já conversei com o secretário Luiz Fernando para que ele possa, junto com o secretário-chefe da Casa Civil, entrar em contato com as empresas, né, para que a gente consiga também distribuir máscaras gratuitamente. Então, aqui no Brasil nós temos uma fábrica de aventais que deixou de fazer aventais para produzir máscaras e distribuir para a população. Estão distribuindo uma máscara por integrante daquela região, por pessoa daquela região, através de CPF. E isso é muito importante, é muito bom. Eu quero dizer que o decreto editado às 2h50 e poucos minutos de ontem, que foi a hora que eu assinei, dessa madrugada de hoje, na verdade, é o decreto 24.919 de ontem, de hoje, 5 de abril de 2020. Né? Então, nós editamos esse decreto, trabalhamos muito nele o dia inteiro. Na verdade, alguns dias estamos trabalhando nele. E nós estamos fazendo tudo com muito compromisso, com muita responsabilidade. Eu quero deixar para todos aqui o seguinte: nós temos dois lados de uma mesma moeda. Superlotação do sistema de saúde versus a queda da atividade econômica. Das duas formas, há risco de morte de pessoas. Né? Estamos todos aqui alinhados nesse discurso, né? Porque das duas formas vai trazer risco. Se as pessoas não conseguirem trabalhar e não levar o seu pão do dia a dia para casa, o que vai acontecer? Vai ter gente morrendo. E outro detalhe importante que eu quero dizer aqui, como governador do estado, é o seguinte: se nós tivermos pessoas muito fracas porque não estão se alimentando adequadamente e forem contaminadas com o vírus, logicamente já estão mais fracas. Não há um risco maior, doutor? Com certeza. Quanto mais desnutrida a pessoa tiver, quanto menor a imunidade do organismo dela, mais fácil de desenvolver formas graves da doença. Exatamente. Então, a gente tem que entender que é uma escolha de Sofia. Não existe uma decisão que não tenha uma consequência. As duas decisões trarão consequências. E a gente sabe que vai ter gente elogiando e vai ter gente criticando. E eu não posso ter medo de tomar a decisão que deve ser tomada para poder trazer o equilíbrio econômico das famílias de Rondônia, como também a saúde da população de Rondônia. Então é importante que todos saibam, mais uma vez eu falo aqui, que nós, os secretários, junto com o governador, e também eu conversando sempre com o vice-governador, que é um empresário, né, que ele atua como empresário, como produtor rural, a gente tem colhido informações, levantado informações, estudado muito, e nós olhamos os profissionais da questão que mexem com vírus, os nossos infectologistas, teorias que foram criadas, ou experiências anteriores, enfim, nós ouvimos muitas pessoas renomadas pela internet, e também aqui no nosso estado nós temos infectologistas fantásticos também no estado, para que nós pudéssemos então adotar uma decisão que venha trazer o equilíbrio tanto da questão econômica para a sociedade, como também da questão de saúde. Eu não quero que a nossa população de Rondônia fique dependente de cestas básicas. A população não quer isso. Ninguém quer ser tratado no cabresto. Né? A gente precisa que a população cresça, que ela subsista, que ela seja forte. E eu acredito que foi para isso que a população me elegeu, inclusive, e foi para isso que eu chamei os secretários, que são pessoas, na maioria dos casos, desconhecidas, que nunca tinham atuado como secretários, mas que estão fazendo um grande trabalho. E eu quero aqui, nesse momento, parabenizar o doutor Fernando Máximo, muito, porque ele tem se mostrado aí um grande combatente, um homem que tem estudado, buscado, foi no aeroporto, tem ido em todos os lugares, fazendo contato com o Ministério da Saúde, né, buscando informações. Então, parabéns, doutor Fernando Máximo, o senhor realmente está demonstrando, né, e eu agradeço a Deus, porque eu orei por todos antes de fazer a escolha. Né, e Deus tem mostrado, nesse momento de dificuldade, as pessoas que os senhores são,
as pessoas, a responsabilidade que vocês têm, né? Então, são esses dois lados, a questão econômica, a questão da saúde. E juntos aqui, nós vamos trabalhando. Se nós mantermos uma quarentena eterna, ou por grande tempo, milhares de pessoas irão morrer de fome, porque a fome, o desemprego, a recessão e a violência, no final causam o quê? Morte. Causam mortes. Então nós precisamos ter equilíbrio. Ora, equilíbrio. Se a gente liga a televisão hoje, parece que está todo mundo morrendo de coronavírus. Todas as mortes é coronavírus, né? E a gente sabe que nós precisamos adotar ações rígidas e precisamos adotar ações rígidas, mas eu preciso da população. Eu preciso da população. Eu preciso que a população ela adote os meios necessários. Fabriquem a máscara. Fabriquem a máscara. Façam máscara de pano mesmo, duplo, né? E usem. Mas é porque a gente precisa das pessoas usando a máscara nas ruas, quando precisa sair. É lógico, se você não precisa sair, se você pode ficar em casa, então tudo bem, você fica em casa, né? Agora, não é a realidade de todos, muitos precisam ir trabalhar. Então, use a máscara, lave as mãos. Nós temos que entender que o Covid-19, ou essa questão dessa doença que chegou, ela está gerando em nós uma nova postura. De início, quando eu chegava para cumprimentar todo mundo, era abraçando, pegando na mão, né? Hoje, a gente já se cumprimenta como japonês, né? Cumprimento, né? De curvar a cabeça, estender, balançar a mão, tudo bem, meu amigo, como vai? E é esse o cuidado que nós precisamos ter, tá bom? Se nós não formos rígidos, a gente pode ter alguma consequência que a gente não queira no Estado. Então, nós estamos equilibrando a área de saúde. O doutor Fernando Máximo já vai citar as ações que nós estamos adotando, tá bom? E a gente vai, dessa forma, seguindo à frente. Eu tenho certeza que nós vamos vencer essa guerra. E vou falar pela primeira vez, porque nós somos rondonienses e somos brasileiros. Então, se nós estivermos unidos, firmes, a gente vai vencer isso sim. Nós vamos vencer essa guerra. Doutor Fernando. Então, governador, extremamente importante, o senhor falou das máscaras, e aí, hoje eu publiquei alguma coisa sobre isso, e algumas pessoas questionando, está fazendo isso porque está faltando máscara para profissional de saúde? De jeito nenhum, em momento nenhum faltou, né? Nós conseguimos, o governador orientou a gente lá no mês de fevereiro, antes de termos nenhum caso no Brasil, nós já compramos equipamento de proteção individual, tivemos algumas dificuldades na entrega desses materiais, porque são itens escassos no mundo inteiro, mas não está faltando, graças a Deus. Essas máscaras que o governador está falando e que a gente está orientando também através das redes sociais, é para as pessoas que vão sair à rua, que tem que ir à farmácia, que tem que ir ao supermercado, aquela pessoa que não pode ficar em casa o tempo inteiro. Então, usar essas máscaras é extremamente importante para a gente evitar de propagar o vírus, ou mesmo de você pegar o vírus de alguém que porventura esteja com ele aí na rua, podendo disseminar. E por que eu estou falando isso também? Porque nós não sabemos o comportamento de fato do vírus. É algo novo, não é? É um vírus novo, né? Um vírus que surgiu agora há pouco tempo. O coronavírus é antigo, mas esse new coronavírus, esse novo coronavírus 19, ele é um vírus novo, né? E que tem pouco conhecimento, as pessoas têm pouco conhecimento ainda, os cientistas ainda estão estudando, estão lançando ainda medicamentos, possíveis vacinas no futuro, mas ainda é um vírus realmente pouco conhecido. Então, mais uma vez, eu falo aqui a todos. Todos os cenários que nós traçamos, nós estudamos esses cenários. Nós não é simplesmente porque a gente quer abrir ou a gente quer fechar, não é isso. Tudo é pensado. Hoje, o estado de Rondônia está com o menor número de casos de coronavírus do Brasil. Isso não é algo para a gente chegar e falar, olha, nós somos o menor caso, não é isso. A gente está estudando o porquê que nós somos o menor caso. Isso a gente vai descobrir com o tempo. Por que aqui? Porque nós começamos primeiro uma quarentena? Porque as pessoas passaram a ter um cuidado maior? Né? A gente vai descobrir com o tempo o porquê disso. Por que a nossa terra ela tem aqui poucos casos
em relação ao Acre, que fica aqui ao lado. O Acre tem muito mais casos do que o Rondônia e tem 1/3 da população do nosso estado. O número de testes parecido, né? Número de testes parecidos, a quantidade que chegou, tudo parecido. O Brasil inteiro está testando na mesma velocidade, fazendo os exames na mesma velocidade. A gente poderia falar, a gente tem poucos casos, mas pensem bem, todos os estados estão recebendo proporcionalmente o número de kits, não é isso? Exatamente. O número de kits. Então, proporcionalmente, era para nós termos mais casos, graças a Deus. E eu agradeço a Deus todo o tempo que isso não tenha acontecido. Então, as medidas que nós adotamos agora inicialmente, né, desses primeiros 15 dias, foram corretas. Foram corretas. E nós antecipamos a possibilidade de proliferação. Então, agora, a gente tem que caminhar com cuidado. Por isso, mais uma vez eu digo, minha gente, vamos usar as máscaras, vamos lavar as mãos. Eu fiquei sabendo, aprendi, inclusive com o doutor Fernando Máximo, com meu irmão que é médico, meu filho que é médico, eu tenho um filho médico, que o vírus ele tem uma capa de gordura, não é isso? Mais ou menos isso. Senhor. Então, quando a gente lava as mãos, ele não consegue ficar, ele sai, mas tem que lavar corretamente as mãos. Por quê? Porque aí você vai estar jogando literalmente esse vírus já sem condições de se fixar, pelo ralo, está mandando ele embora. Então é importante que lave as mãos. Se não puder lavar as mãos, né, você vai usar o álcool em gel, porque nós estávamos conversando, em casa você não tem como ficar passando álcool em gel, né? Então você vai lavar as mãos com o maior número de vezes e com sabão, que é para você poder tirar o vírus. Todas as decisões trarão consequências, repito. E eu as encaro sem medo, porque não existe decisão certa. E eu estou fazendo isso tecnicamente e baseado nos estudos que nós fizemos e baseado no diálogo que nós tivemos aqui com os nossos secretários para que a gente pudesse partir para isso. Eu estou consciente da responsabilidade e eu sei também dos pesos que existem nas duas decisões. Fica isolado, tem consequência. Você não fica isolado, também tem consequência. Agora, uma coisa nós precisamos entender, que o doutor Fernando Máximo vai falar isso mais tarde, e ouvi isso de infectologistas aí, até pelo mundo inteiro, né? Todos um dia terão esse vírus, todos um dia serão infectados, nem que sejam infectados através da vacina, que é uma infecção controlada, não é isso, doutor Fernando? A vacina acaba, o indivíduo recebe algumas partículas virais inativas e começa a desenvolver anticorpos contra aquele vírus, né? Então a vacina é uma forma de imunização que a gente chama de imunização ativa. Exatamente. Introduz uma partícula viral, alguma substância inerte, mas relacionada ao vírus no corpo, e o organismo começa a produzir os anticorpos, que são a defesa contra aquele vírus. E nós temos estudos já sendo realizados no mundo inteiro. Nós temos estudos no mundo inteiro. Aí tem a China estudando, Israel está estudando, o Brasil também está estudando, né, o vírus. Conseguiram, inclusive, isolar, não é isso? Né, o vírus, para que a gente conseguisse, então, descobrir uma vacina. A decisão do decreto, né, e como é que a gente está tomando essa decisão, como eu disse, é tudo baseado em estudos, tá bom? Então, nós criamos algumas estruturas no Estado para atender esse momento de coronavírus. E quais são as estruturas? Gabinete Integrado de Enfrentamento ao Coronavírus. Esse gabinete ele é formado com os chefes de todos os poderes, com Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública e vários secretários, Assembleia Legislativa, né, Procuradoria do Estado, enfim, a Secretaria de Saúde, vários setores que estão ligados para que a gente possa tomar a decisão. Eles funcionam como conselheiros, né, para que a gente possa chegar à decisão. E eu não seria, de nenhuma forma, irresponsável de tomar alguma decisão sem os devidos cuidados. Porque, como eu disse, não fazendo ou fazendo,
vai ter alguma consequência. Então, uma consequência que eu digo é negativa e também positiva. Vai ter aspectos positivos e negativos das duas decisões, né? Então, como eu disse, escolha de Sofia, né? É a escolha de Sofia. E também criamos a sala de situação dentro do Poder Executivo, dentro do governo, alinhado com os municípios. Então, a gente já está ouvindo, através desse gabinete, os municípios, né, para saber como estão os municípios, né, como estão se comportando. Os prefeitos e os secretários de saúde, eles estão acompanhando, municipais estão acompanhando o que está acontecendo nos seus respectivos municípios. E a gente não pode simplesmente descartar a experiência deles e também invalidar decisões que os prefeitos, que por sinal também são eleitos, né, são eleitos pelo povo daquela cidade, né, de também tomarem algumas decisões, é claro, baseado nas linhas mestras do decreto que a gente fez, que nós fizemos. Então, nós fomos traçamos cenários desde o início, para que nós pudéssemos adotar o melhor posicionamento. E isso baseado em números e na ciência também. Nada é jogado, né? Nada é feito por fazer, de qualquer forma. É tudo estudado. Então, eu via do lado das finanças, olha, o Estado ele precisa que as pessoas voltem a trabalhar, porque as pessoas estão precisando. E eu via também do secretário de Saúde dizendo, olha, a gente precisa adotar medidas que garantam a saúde e consigam enfrentar o coronavírus. Em cima disso, eu tive que tratar uma linha, ou seja, a gente tem que conseguir andar sobre o fio da navalha e não se cortar. Em outras palavras, é isso. Andar sobre o fio da navalha sem se cortar. Então, é essa linha que nós traçamos para poder chegar a isso, né? Algum comentário? E eu acho que a linha que nós seguimos, governador, deu certo, né? Ontem o Ministério da Saúde lançou uma nota falando que o estado de Rondônia é o primeiro do Brasil no controle do coronavírus. É o primeiro. Então, foi noticiado inclusive na mídia nacional. Né? Nós temos aqui, para as pessoas terem noção, 0,6 casos confirmados para cada 100 mil habitantes. Se a gente pegar o pior do Brasil hoje, que é o Distrito Federal, tem 13,2 casos por 100 mil habitantes. A média do Brasil é 4,3. Rondônia, 0,6. Alguns podem querer criticar e falar assim, porque está fazendo pouco exame. O ritmo de exames do Brasil inteiro no Brasil inteiro. Igual. Do Acre está igual de Rondônia, que está igual do Amazonas, porque o número de kits que tem chegado é per capita, de acordo com a população do estado. Então está se fazendo no mesmo ritmo. A gente tem feito bastante exame sim, e as pessoas... Ontem, por exemplo, foram feitos 85 exames, todos negativos, graças a Deus. Exames do nosso LACEN. Teve um caso positivo, mas de um laboratório particular que foi mandado para fora do estado. Hoje estão sendo feitos aí aproximadamente 100 exames de novo para coronavírus. Então a gente tem realizado bastante exames e graças a Deus nós estamos com o título aí de ser o melhor estado, o estado que mais controlou. E se a população nos ajudar usando a máscara, confeccionando inclusive a sua própria máscara, tem que ser máscara pessoal, intransferível, como bem disse aqui o nosso secretário de Saúde, o que vai acontecer? Nós não precisaremos fazer uma nova quarentena no estado. Então, é importante que a população ela apoie essa decisão e siga essas regras. Nós estamos partindo aqui, aos poucos, para o distanciamento e não para o isolamento. Ou seja, aquilo que eu falei, de nós estamos aqui usando máscaras. Né? Por que nós estamos usando máscaras? Estamos num ambiente fechado, né? Precisamos, cada um tem a sua vida e nós precisamos evitar que o vírus se propague para outras pessoas, de repente pessoas que pertencem ao grupo de risco. Então, nós precisamos do apoio de toda a população e depois nós vamos falar o cuidado. Na verdade, eu vou deixar que o secretário Fernando Massa, ele fale o cuidado das pessoas, que as pessoas têm que ter com aqueles que moram nas suas casas e pertencem ao grupo de risco, né? Como ele deve proceder. Então, mais uma vez eu digo, nós trabalhamos muito, foi um trabalho tremendo até ontem, para que nós chegássemos então a essa medida, procurando atender
aos anseios técnicos e científicos, às necessidades técnicas científicas, como eu disse, baseado em números, mas ao mesmo tempo adequando tudo o que eu colhi dos poderes, tudo o que eu colhi, estou colhendo ainda, né, as informações, tudo que eu colhi da população, inclusive. Então a gente não tem como deixar de agir assim. Pois não, secretário? E é bom lembrar que, ao mesmo tempo que foram tomadas essas cautelas do ponto de vista sanitário, né, de uma precaução já desde o início desse surto que vem se alastrando no país, do ponto de vista econômico também foram tomadas medidas pontuais e num tempo muito cedo, né, quando no dia 23 de março nós anunciamos um conjunto de medidas que visavam justamente desonerar as empresas do valor dos impostos, né? Fizemos a prorrogação do vencimento de diversos tributos para que as empresas pudessem usar esses recursos na manutenção dos empregos, no pagamento dos aluguéis, dos seus custos fixos, para minimizar o impacto desse isolamento nos empregos na economia de Rondônia. Claro que existe um conjunto de medidas a serem implementadas pelo próprio governo federal, pelo Estado, pelos municípios, no sentido de tornar possível essa transição durante esse período, mas sempre com muita responsabilidade, sempre agindo de uma maneira a mitigar, a reduzir o impacto desse enfrentamento no dia a dia das pessoas, na nossa sociedade. Exatamente. Vem sendo adotadas medidas, inclusive, por todas as secretarias. Tanto a Secretaria de Segurança, como a SES também, sim, a Secretaria de Educação, que em breve nós estaremos anunciando medidas importantes que elas estão adotando, e a gente tem que entender, a gente precisa entender e lembrar que existem riscos, sim, existem riscos, mas existem riscos nas duas situações, né? Então nós precisamos simplesmente ter o equilíbrio, nós todos, sociedade de Rondônia, para a gente conseguir passar por isso. O secretário Luiz Fernando, inclusive, nosso secretário de Finanças, foi meu professor de administração financeira e orçamentária na faculdade. E ele é um homem extremamente competente, alguém, inclusive, que quando eu convidei, não precisava ser secretário, simplesmente aceitou por um motivo. Eu cheguei para ele e falei, me ajuda a ajudar a população. Perfeito. Não foi isso? É isso, é a identificação de propósito, né? O chamado para realizar uma missão. É a questão de realizar uma missão. Então, ele, em cima desse chamado, ele aceitou a missão e está passando aí, junto com a equipe dele, o secretário Fernando Máximo, como eu disse, com a equipe dele, não é ele sozinho, o secretário Júnior com a equipe dele, né? E aqui o governo do estado com todos eles, né? Que é uma equipe só. Então, vamos seguir cautelosamente para que a gente não precise voltar a uma quarentena. Então, uso de máscara, lavar as mãos. Como eu disse, eu vou falar isso toda hora para que ninguém esqueça, né? A questão das escolas, doutor Fernando Márcio. As escolas ficaram suspensas. Eu até peço, por favor, para que a gente consiga falar bem alto, né, que o nosso querido cameraman, ele pediu para que nós pudéssemos levantar a voz, tá? Okay. As escolas continuam fechadas, né, governador, pelos próximos dias aí, como o senhor já anunciou, e o secretário Suami também da Educação também já anunciou. Isso é extremamente importante porque as crianças podem ser assintomáticas portadoras do vírus. E criança não tem muita regra. Você falar para a criança que ela não pode pegar na mão da outra, como nós estamos fazendo, evitando cumprimentar, pegando na mão, se abraçando, com criança é muito difícil. E às vezes uma criança assintomática, mas portadora do vírus, ela pode transmitir para várias outras crianças que também assintomaticamente podem transmitir isso nas suas casas para idosos, para os avós, para os tios de mais idade, que são pessoas que desenvolvem formas graves e que acabam morrendo da Covid-19. Então é importantíssimo que as crianças realmente não retornem à escola, que as escolas continuem fechadas, porque as crianças são vetores, são pessoas que podem transferir esse vírus para outros que têm risco maior de morte. Ou seja, a unidade de ensino como um todo, não é isso? E interessante que eu tenho vários amigos, meu filho, inclusive, o meu filho Rafael, ele faz faculdade e ele está estudando à distância. A faculdade dele é presencial e ele está estudando à distância. Então, é até uma forma de aprendizado
para o nosso dia a dia, né? Que nós podemos mudar a forma, inclusive reaproveitar o nosso tempo, né? E usar tecnologia para poder fortalecer, inclusive a educação. Por falar nisso, eu quero elogiar aqui também e agradecer o trabalho extremamente competente do Coronel Freire, Coronel Delner, que ele é o superintendente da EPR, né, que é a unidade aqui que trata para resultados do Estado, e eles desenvolveram, eles são da área de ciência e tecnologia, eles desenvolveram um sistema junto com a equipe dele, uma equipe maravilhosa, que permite, inclusive, que a gente consiga expandir, né, a questão do ensino à distância. Então, os nossos alunos do ensino médio, aqueles que já começamos, então, pelo terceiro ano, né, porque nós tivemos um índice bem interessante do Enem aqui nesse último Enem, um resultado muito acima de todos os anos anteriores. Então, a gente quer manter essa linha. Então, nós estamos criando a estratégia para que os nossos alunos do terceiro ano do ensino médio, eles já consigam trabalhar, estudar à distância, né? E isso também vai poder se repetir para outros alunos. É o trabalho que está sendo realizado pela nossa EPR, tá bom? Então, pois não. Esse é um tempo, governador, que nós precisamos nos reinventar. Muita criatividade, tem que ter muitas iniciativas para reduzir esse impacto, né? As empresas têm buscado novas formas de trabalhar, muita gente que não fazia teleentrega agora está fazendo, muita gente está buscando adequar o seu negócio para ter uma outra forma de manter a sua operação. Então isso tem sido muito importante. A gente está vendo também as nossas empresas, né, os empreendedores de Rondônia buscarem alternativas. Gente que era cabeleireiro e agora está fazendo entrega de marmita, por exemplo. Né? A gente conhece alguns, casos assim, a gente né? conhece. Então é esse tempo. Várias empresas ofereceram seus aplicativos, suas plataformas, para que as empresas viabilizem a teleentrega. E isso tem acontecido em muitos casos. As medidas econômicas também vão permitir que as empresas busquem capital de giro para passar por esse tempo e continuem operando. Então é importante a gente ter essa criatividade, essa capacidade de superação, porque isso é característica nossa, né? Brasileiro sabe ser criativo. Então a gente precisa usar isso nesse momento a nosso favor. Eu preciso que na área econômica você explique para as pessoas, né, o que foi feito, né, as ações que estão sendo feitas para que a gente possa atender, né, e manter os empregos, inclusive. Perfeito. Bom, do ponto de vista do Estado, o que nós já implementamos, que já foi anunciado e já está em vigor, foi o adiamento do vencimento dos impostos de todas as empresas do Simples Nacional, assim como o governo federal adiou os impostos que venceriam em abril, maio e junho, foram adiados em 6 meses para pagar em outubro, novembro e dezembro, tanto dos tributos federais quanto dos tributos do Estado de Rondônia. Essa medida já foi implementada pelo Comitê Gestor Nacional, do Simples Nacional, e isso já vale para os impostos que vencerão agora em abril, né, adiando por 6 meses. Também aquelas empresas que foram mais afetadas pela paralisação das atividades, aquelas classificações de atividade econômica que foram paralisadas, nós também estamos adiando os impostos que venceriam em março e abril para 6 meses, outubro e novembro. Então isso também libera o caixa das empresas para pagar outros compromissos que não os impostos. Também desburocratizamos uma série de atividades, flexibilizamos o cumprimento de obrigações, obrigações acessórias, a prestação de declarações, o atendimento a notificações. Também prorrogamos a validade das certidões negativas por mais 90 dias, as certidões que estavam em vigor na data do decreto do dia 20 de março ficam válidas por mais 90 dias, porque assim as empresas continuam em condições de ter acesso a crédito bancário, acesso a compras a prazo, enfim, de forma que elas possam se manter ativas e preservar os seus empregos. Esse é o principal objetivo dessas medidas. Também prorrogamos o REFAS, o Programa de Recuperação de Créditos, que permite a renegociação dos débitos das empresas, débitos vencidos até 2017. Também já encaminhamos para a Assembleia Legislativa a extensão disso para os débitos vencidos até 2019, até março de 2019, de forma que as empresas terão condições de se manter regulares, de renegociar seus débitos,
de adiar pagamento de impostos, enfim. Um conjunto de medidas para que os tributos pagos pelas empresas sejam suavizados nesse período e elas tenham fôlego para enfrentar essa crise pelos próximos 3 meses. Essas medidas estão sendo aprimoradas. Na segunda-feira, nós publicaremos um novo decreto ajustando o Código de Classificação de Atividades para incluir algumas atividades que não estavam previstas. Por exemplo, nós não tínhamos incluído cosméticos, porque está num código parecido com o de farmácia. O segmento produtivo apontou isso, a gente já está ajustando para incluir cosméticos, concessionárias de veículos, enfim. Então a gente está muito atento e interagindo o tempo todo com os representantes do setor produtivo para que o Estado possa ajustar as suas normas de uma maneira que atenda a esses segmentos que estão com as suas atividades paralisadas. Claro que, ao mesmo tempo, as empresas que mantêm as suas atividades, que estão vendendo normalmente, precisam continuar contribuindo com os seus impostos, porque o Estado precisa de recursos para enfrentar o aumento de despesas na saúde. Isso é importante. Estamos fazendo uma série de ajustes no próprio orçamento do Estado, de contingenciamento de despesas, de remanejar recursos de outras áreas para a área da saúde, para que o Estado tenha condições de arcar com o custo necessário para o tratamento à população. E em relação às empresas que ainda não foram contempladas, que ainda requerem alguma coisa, nós estamos mantendo uma análise permanente dessas situações para que a nossa atuação seja bem rápida, bem efetiva e possa reduzir esse impacto. O governo federal já anunciou um conjunto de medidas, principalmente de crédito, de flexibilização de regras de emprego, de regras trabalhistas, com relação à jornada de trabalho, com relação a férias, com relação a uma série de aspectos da legislação trabalhista, e essas medidas estão sendo implementadas. Então, nessa semana, certamente teremos o anúncio do início de uma série de medidas, especialmente o capital de giro, que é uma coisa que as empresas requerem muito, e isso vai ser um facilitador muito grande para as empresas poderem superar essa necessidade de capital no momento que elas não estão vendendo. Então, além de não pagar os impostos, vão receber crédito barato, com carência de 6 meses e sem exigências maiores de garantia ou mesmo exigências em relação a ter certidões negativas. Tudo isso vai ser flexibilizado para que as empresas tenham facilidade de acesso ao crédito. O Estado também está prevendo isso, de viabilizar o crédito para a microempresa, para o pequeno empreendedor, através do Banco do Povo. Essa é uma medida extremamente interessante, né, que até a gente conversou já agora, recente, e que vai ser muito bom para o nosso pequeno empresário, né, para o microempresário. O microcrédito é fundamental para o empreendedor que não está organizado adequadamente para ir ao banco, a um banco tradicional. O Banco do Povo vai permitir que ele também tenha acesso ao crédito. E as medidas também de auxílio emergencial para a população mais vulnerável, que a Secretaria de Assistência Social irá anunciar, também estão sendo implementadas agora, para que o autônomo, o MEI, o trabalhador intermitente, as pessoas que não tinham acesso aos programas de renda mínima do governo federal, não estavam no Bolsa Família, mas ele tem alguma atividade econômica, o pipoqueiro, a cabeleireira, vendedor de espetinho, ou que vende cachorro-quente. Exatamente, que não dependia de Bolsa Família, dependia dessa sua venda diária e que ficou sem ela. Ele será assistido pelo auxílio emergencial do governo federal e também pelos programas que o próprio governo do estado vai complementar. E a Luana Rocha ela vai passar algumas situações bem interessantes, né, que Perfeito. Ela vai fazer uma apresentação. Ela não podia estar aqui hoje porque está tomando conta das crianças, né? Alguém tinha que cuidar. Alguém tinha que cuidar das crianças, então a gente se dividiu, né, para poder fazer essas tarefas. Ela vai estar anunciando em breve várias ações bem interessantes que você já tem conhecimento, Perfeito. Né, e isso é muito bom. Agora, nesse momento, é uma coisa importante que a gente tem que falar. É a hora que nós vamos mostrar quem é quem. É hora, inclusive, de nós mostrarmos o nosso melhor. Ou seja, ou a gente vai mostrar o que é o nosso melhor ou o que é o nosso pior. Né? Porque tem, nesse momento de dores, de uma forma não tranquila de se viver, é que aparecem aproveitadores. E isso é muito triste. É muito triste,
quando a gente vê aproveitadores que em qualquer momento, brincando inclusive com as pessoas de bem do nosso estado, eles começam a se aproveitar para poder crescer, enganar, como sempre fazem, sabe? Como sempre fazem. Então, nesse momento, eles começam a fazer isso, né? Querendo enganar a você, querendo fazer com que você seja usado por essas pessoas, tanto para ganhar dinheiro, para que eles ganhem dinheiro, né? Inclusive com ações, questões do próprio Estado, necessidades. Eu estava vendo ali pessoas vendendo uma denúncia, inclusive, que aconteceu no estado de São Paulo, e aqui não está diferente, viu? Máscaras de 80 e poucos centavos sendo vendidas por quanto? R$ 38. 38, em São Paulo R$ 45. Isso é um abuso. A pessoa não está se preocupando de verdade com a vida do outro, está pensando nos seus próprios ganhos. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Então, eu aproveito para pedir aqui, se o teu salário está saindo em dia, se você tem o teu salário certinho, por que não honrar os seus compromissos? Perfeitamente. Por que não honrar? Por que se aproveitar de um momento de crise? Não, deixa eu entrar junto com esse grupo aqui, porque eu atendo mais ou menos a esses requisitos, então eu vou me aproveitar disso. Por que não honrar os seus compromissos? É hora de mostrarmos a nossa dignidade, né? É hora de mostrarmos a nossa honradez, porque, caso contrário, essa vida não tem valor nenhum. A vida dessa pessoa, né, que não mostra honradez é uma vida sem valor, né? É uma vida que não serve para nada, né? Que Deus me perdoe pelo que eu estou falando, né, porque eu sou um cristão, né, mas a gente sabe que tem muita gente que infelizmente escolheu o outro lado, né? Então, se escolheu o outro lado, está jogando a vida fora, né? Cinemas, secretário de Saúde, Fernando Máximo. Cinema é algo bem complicado, governador, de liberar. Teatros, bares. É bem complicado de liberar, porque as pessoas ficam muito aglomeradas, tanto na entrada quanto na saída. Tem um horário fixo de entrada, um horário de saída. Muitas pessoas juntas num lugar. Isso é uma forma de disseminação muito rápida do vírus. Então, nesse momento, a gente não tem como liberar esse tipo de atividade, porque poderia fazer ter um aumento grande do contágio. E aí não adianta. A gente, por exemplo, nesse exato momento está a doutora Ana Flora, lá no porto, pegando todos os passageiros que estão chegando, orientando, ver se alguém tem sintoma, isolando. Tem outro grupo no aeroporto, tem outro grupo na fronteira de Vilhena. Estamos fazendo isso, e isso é um dos motivos pelos quais nós estamos com esse número baixo de casos, estamos aí sendo homenageados Brasil afora. Então não adianta nada se a gente fizer, de um lado, essa estratégia que está sendo utilizada, esse batalhão de pessoas da Secretaria de Saúde, da Agevisa, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, trabalhando para tentar conscientizar as pessoas, separar as pessoas que estão chegando de outros estados, que estão sintomáticas, botar em quarentena, coletar exame para fazer, coletar amostra para fazer exame. Não adianta nada se a gente liberar, por exemplo, uma atividade como o cinema, onde muitas pessoas estarão juntas num lugar fechado, confinadas durante algumas horas. Na hora de entrar, todo mundo em fila, todo mundo aglomerado, na hora de sair da mesma forma. Nós temos que ter essa cautela, e infelizmente isso é algo que não pode acontecer, por isso que nós estamos mantendo. Eu sou cristão, frequento cultos de igrejas, né? E nesse momento a gente pode voltar a fazer o culto normalmente como antes? Ainda não, governador. Assim, eu também sou cristão, eu sou assíduo na igreja realmente, frequento sempre. A minha vontade agora é de deixar voltar às igrejas, porque as igrejas... É a nossa vontade, né? As pessoas voltarem aí às igrejas, porque as igrejas elas atuam como um fator social extremamente importante, psicológico, ajuda as pessoas a ter um alto astral melhor. A parte espiritual eu considero fundamental, mas infelizmente o nosso receio é de que nesse momento aconteça como, por exemplo, aconteceu com igrejas na França, com igrejas nos Estados Unidos, e acabe as pessoas se aglomerando ali, entrada, saída, muita gente junto, e aí pode haver contágio de pessoas, irmãos contagiados ali, pessoas que vão disseminar o vírus, né? Então a gente acaba ficando um pouco restrito, aliás, um pouco com medo de liberar e ter aglomerações e disseminação do vírus. Esse é o nosso medo principal, e por isso eu acho que é interessante, nesse momento ainda, com muito pesar a gente fala isso, por ser cristão, por gostar de participar de cultos religiosos,
de incentivar essa prática, porque eu acho que não tem nada melhor, né? As pessoas ali dentro são muitas pessoas que são incentivadas a deixar as drogas, a deixar uma série de coisas erradas, a ter uma vida mais reta, um momento de paz, um momento de alegria, de confraternização nos cultos, mas infelizmente, nesse momento, por mais um período pequeno, a gente espera que seja pequeno, o ideal é que a gente pense na saúde das pessoas, evitar o contágio disseminado da doença. E assim, os pastores continuam fazendo, aí os padres, pastores fazendo os líderes de todas as religiões fazendo os cultos, as missas, as reuniões por videoconferência, por FaceTime, ali pelas redes sociais. Eu acho que nesse momento é o mais prudente. Se descobriu a forma de você continuar frequentando o culto, ainda que à distância. Né? Então, dentro da sua casa, com a sua família, né, você se conecte naquele momento. Né? E se você não puder se conectar, você pode fazer o culto no lar, fazer o culto, né, com os familiares ali. Né? Orar, né? Fazer um momento de oração, né? Como nós temos feito, inclusive lá em casa também. Né? Já há bastante tempo, inclusive. Agora, a gente tem feito também o culto no lar, até por falta, muitas vezes, de tempo. Agora, as coisas são dinâmicas, né, governador? De acordo com o que foi evoluindo, a gente vê que os casos estão ficando curados, e graças a Deus nós já temos algumas curas, que os casos não estão aumentando em grande proporção, né, como os pessimistas aí estão analisando. Avaliando tudo isso, hoje nós temos um cenário, semana que vem nós podemos ter um outro cenário, com fé em Deus vai ser um cenário melhor. Sim, eu creio nisso. Né, e aí a gente pode, obviamente, começar... As coisas estão mudando muito. Uma coisa que acontece hoje, na semana que vem já é completamente diferente o nosso entendimento, até porque nós estamos evoluindo, observando todos os casos confirmados, as pessoas que estão indo de cura, né? Então, isso pode mudar e a gente acredita que muito em breve a gente terá uma nova visão sobre isso e poderá, inclusive... Por isso que é importante, desculpa te interromper, mas é importante nós fazermos com que a população, pedir à população que mantenha o próprio controle, que é para que nos ajude, para que a gente possa passar por essa crise em paz. Eu falo isso pela terceira vez, né? Que a população nos ajude. Então, que use a máscara. O que mais tem que fazer? Lavar as mãos, evitar abraçar as pessoas, não abraçar na rua, se encontrar algum amigo, não cumprimentar pegando na mão, de jeito nenhum. Presta uma continência, dá um tchauzinho de longe. Se a pessoa for pegar na mão, eu já vou cumprimentar as pessoas com as mãos no bolso. E a pessoa não estende a mão, eu dou no máximo o pé, um toquezinho no pé, e está resolvido, evitar beijinho, né, tudo isso, evitar aglomerar pessoas. Infelizmente eu fico triste, passando em Porto Velho, em alguns lugares, várias pessoas sem máscaras, aglomeradas, sem necessidade, em vários pontos. Isso é péssimo, porque se um tiver o coronavírus ali, e pode ser assintomático, pode não estar sentindo nada, ninguém sabe quem tem corona, né, aquilo que eu estava até brincando, quem vê cara não vê corona. Né, olha a cara da pessoa, você não dá para saber se ele está com coronavírus ou não. E pode estar disseminando ali pelas gotículas de saliva, por estar falando perto de você. Esses aglomerados de pessoas desnecessários. Nós estamos num momento que nós temos que ficar o máximo possível isolados, o máximo possível sem aglomerar pessoas. Quem precisa sair de casa para fazer alguma coisa, para trabalhar, etc., tudo bem. Mas não está na hora de confraternização, não está na hora de... Até velório, me ligaram esses dias falando sobre um velório, 2 vezes já me ligaram. Falei, gente, não vá para velório. Velório, infelizmente, é ruim falar isso. Eu sei que o ente querido está ali morto, o corpo está ali, seria uma despedida. É triste dizer isso. Mas é um momento no qual as pessoas se abraçam muito, ficam muito próximas, choram junto ali. Um que tiver vai passar por um monte de gente, vai contaminar. Então, assim, eu sei que é difícil, é um momento ruim, mas nós estamos passando por uma crise internacional, é uma pandemia e todos nós devemos nos conscientizar disso. Todos nós devemos nos sacrificar um pouco. Eu gosto de ir para a igreja, eu queria ir para o velório, eu tinha um batizado, suspende o batizado, vamos adiar o casamento, Por exemplo, a Rondônia Rural Show, que é um evento extremamente importante para o estado de Rondônia, eu determinei que fosse adiado, né, que seria do dia 26 a 30 de maio, vai ser quando? Vai ser em junho. Está aguardando a nova data. Junho ou julho, depende da data, a gente está esperando o momento, na verdade. Pode até lá para setembro, outubro, não sei. Vai acontecer? Vai acontecer. Mas, infelizmente, não agora. Né? Nós não podemos permitir nesse momento. Até porque a gente sabe que a Rondônia Rural Show, ela lota muito, é um local que faz negócios. Né? Então, a gente
por orientação, inclusive, do secretário de Saúde, né, e observando os dados técnicos, a gente decidiu adiar esse evento. Pois não, secretário? Eu queria falar uma coisa aqui importante, é o seguinte: o Brasil ele possui características diferentes, né, de outros locais, pontos positivos e negativos. Quando a gente compara esses pontos locais com outros países, né, até outras regiões do próprio país. Bom, vamos lá. Existe falta de saneamento básico em muitos lugares do Brasil, mas aqui nós temos o SUS. Nós temos o SUS, né, que vários lugares do mundo, aí, vários países não têm um sistema de saúde, né, que cuide, aberto, universal. Uma quantidade enorme de pessoas na economia informal. Nós temos, né, uma população diferente em questão da faixa etária de outros países. Se a gente olhar, né, a Itália, que todo mundo comenta, e outros países, são pessoas mais velhas, né? Então, a gente tem que ver esse aspecto também. A cultura aqui da nossa agência é totalmente diferente de países como o Japão, como a Alemanha. São culturas diferentes. O nosso clima é diferente e alguns especialistas informam que o clima contribui. Não é isso, doutor? Alguns especialistas falam que o nosso clima contribui para a redução da infecção, né? Nesse caso específico. E ganhamos tempo com essa quarentena inicial. Nós decidimos agir rápido. Então, isso talvez tenha dado ritmo diferenciado, né, de outros lugares. Nós agimos rapidamente. Aprendemos com os outros, né? Exatamente. Então, nós aprendemos, nós olhamos, porque nós temos aqui a equipe que trabalha com radar, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil. Então, essa equipe já alertou o governo imediatamente, a começar pelo secretário Fernando Máximo, nosso secretário de Saúde. Ele disse: governador, é hora da gente fechar. Lembra desse dia? Sim, senhor. Eu não pensei duas vezes. Ora, se eu escolhi doutor Fernando Máximo para ser secretário de Saúde, e eles falam para mim, é hora de fechar, eu vou fechar. Na hora, eu não penso duas vezes. Ele alertou os motivos, disse o porquê, e eu falei, ok, vamos seguir essa linha de ação. Da mesma forma, olha, nós vamos sofrer impactos econômicos. Sim. Né? Eu estou preocupado com as pessoas nessa outra questão. Sem a questão financeira, nós vamos ter pessoas morrendo também. Né? Então, eu consegui alinhar as duas questões para que nós pudéssemos trabalhar, né, de forma, como eu disse aqui, andar pelo fio da meada e pedir a Deus para que a gente não se corte. Né? Júnior, vamos lá, Júnior. Sobre o decreto, o que você gostaria de falar? Eu acho que é muito importante, governador, deixar claro para toda a sociedade que tudo está acontecendo no modelo de governança, conforme o senhor está explicando. A decisão que o senhor governador tem tomado, ele tem seguido uma palavra muito importante, que é na multidão de conselheiros que se obtém a vitória. Nada se faz sozinho. Amém. E muitas reuniões o senhor governador determinou, uma delas foram com os prefeitos, para entender essa diferenciação de cada localidade, para assim tomar as decisões, inclusive de trazer para o decreto a divisão de responsabilidade com os gestores municipais, para que eles, na particularidade do município, também possam contribuir nesse momento decisório, de salvar vidas e também de controlar a parte econômica. Nós temos algumas diferenças, como Porto Velho hoje tem transporte público de ônibus. Em outros municípios só tem Então, não tem nenhum táxi, só tem um mototáxi. Só tem um mototáxi. Então, são particularidades distintas. E nós sabemos que existe um presidente eleito pela maioria da população, temos um governador eleito pela população e temos prefeitos eleitos por sua população ali municipal. Então, o executivo eleito, ele tem que tomar as decisões em conjunto. Então, isso é um modelo de governança. Juntamente com isso, o governador determinou, logo nesse início, quando ele falou fecha, ele determinou que montasse um comitê interno para subsidiar as decisões dele. E que está ali com Defesa Civil, Cefim, CEPOG, AGEVISA, Saúde está coordenando, Casa Civil, entre outros entes, para que venha sempre nessa prerrogativa.
na multidão de conselheiros, se obtém a vitória. E nós sabemos que os poderes, eles são harmônicos e independentes. E nós temos dialogado muito com todos eles e tomado a decisão em conjunto, respeitando, né, governador, sempre a independência de cada um. Quero aqui agradecer os 24 deputados que também têm feito uma grande, vamos dizer, parceria, têm feito ali dentro do Legislativo uma atitude muito honrosa, como aprovou muito rápido o decreto de assim que o governador tomou a decisão. Inclusive, nós pedimos, eles estavam no interior, né, no momento da quarentena, né, o deputado Laerte Gomes, presidente da Assembleia, de pronto falou: estou convocando os deputados e estamos indo ali para Porto Velho para fazer essa votação. E realmente vieram. Então, eu tenho que agradecer aos deputados estaduais, né, a parceria que tem desenvolvido ali através do deputado Laerte Gomes, né, com os demais 23 deputados que, junto com ele, formam a Assembleia Legislativa. E o senhor também, logo no início ali, o governador determinou o quê? Ouça o setor produtivo, ouça a todos impactados, seja do comércio, seja as pessoas de menor renda ali, os autônomos. E nós fizemos várias reuniões para poder entender. FETAGRO ajudou, FEComércio, Fiero, indústrias, enfim, ouvimos a todos. E cada um, na sua particularidade, para e passo, estão sendo analisados para que não haja nenhuma decisão, como o governador falou, né, que não venha a ter nenhum tipo de colapso, nem para um lado, nem para o outro, garantindo assim o equilíbrio do Estado. E, governador, eu queria aqui trazer à luz, muita gente quer quanto pior, melhor. Muita gente quer, inclusive mentindo para gerar caos. E nós vemos hoje, muitas vezes as atitudes do senhor governador pode não agradar a todos, mas a missão ela está sendo paga. Hoje nós somos o Estado, como o secretário de Saúde falou, o Estado com o melhor controle. E não é por causa de nenhum problema na saúde ou não tem como fazer os exames, porque nós estamos no mesmo ritmo de todos. Então isso é a prova de que está sendo austera as decisões, rápidas e pontuais de forma técnica. E isso mostra que existe um modelo de governança e que a sociedade pode confiar que o governo do Estado, na pessoa do nosso governador e toda a sua equipe, nós que estamos aqui para servir, nós não vamos descansar nem um minuto para poder garantir o cuidado a todos vocês. Ok. Fernando Máximo, em relação aos secretários municipais de saúde, porque no decreto nós decidimos, como bem disse aqui o secretário Júnior, nós decidimos passar, né, algumas obrigações para os nossos prefeitos, logicamente, que estarão usando ali os seus secretários de saúde. Né? Qual a orientação que você poderia dar para os secretários aqui de imediato? Sabendo que quem assume a pancada é o governo do Estado, porque assume a alta complexidade, a média e alta complexidade. A baixa complexidade fica a cargo dos prefeitos, né, dos municípios. E nós recebemos aqui no Estado 9 milhões e quanto? 9 milhões de reais. 3 milhões e alguma coisa era para ser repassado, não é isso? 3 milhões e meio já era dos municípios mesmo. Aí eu decidi repassar todo o valor para poder ajudar a reforçar. Foi recurso recebido do governo federal, eu decidi repassar tudo para poder apoiar, né, as prefeituras nesse momento. Mas vamos lá. Foi exatamente isso. Dos 9 milhões que o governo do Estado recebeu do governo federal, 3,5 eram para distribuir para os municípios e 5 milhões era para ser do governo do Estado nas nossas unidades hospitalares. Mas aí o governador Marcos Rocha decidiu que mesmo esses 5 milhões e meio que eram do Estado, ele dividiu com os municípios para fortalecer cada um dos municípios. Então, já que o senhor pediu para eu dar um recado para os secretários municipais, o recado é que eles continuem fazendo o trabalho de formiguinha, cada um lá no seu município, com as suas equipes, para que a gente possa controlar o coronavírus. E quem puder, abrir as suas compras, antecipar as suas compras aí de EPIs, os equipamentos de proteção individual, para que não faltem esses equipamentos, que continuem preparando os leitos de internação. Todos os municípios têm que ter alguns leitos de internação dos casos mais leves, os casos mais graves serão assumidos pelo Estado, as UTIs, e nós estamos nos preparando para isso. Nós já temos agora
nesse exato momento, 19 leitos de UTI vazios no Hospital Semetron, prontos, com respiradores mecânicos, ventiladores mecânicos, respiradores, com monitores multiparâmetros, com bomba de infusão, quartos extremamente modernos, com equipamento de proteção individual no Semetron. Temos mais 6 no Cosme Damião, que podem ser utilizados para adultos ou crianças. Temos mais 28 na AME, hoje prontos. Na verdade, ontem eu estive lá, estavam com 28 prontos, mas até quinta-feira teremos 35 leitos de UTI. E esses 19 do Semetron, podemos chegar até 45. Nós temos respiradores, ventiladores mecânicos para isso. Aquela compra que a gente fez lá no começo, antes de ter qualquer caso no Brasil. Foi antes de ter casos no Brasil, imediatamente a gente adotou a medida, né, que foi a proposta do Dr. Fernando Máximo, inclusive. Vamos comprar? Vamos comprar. E ele mobilizou a equipe e rapidamente agiu para poder adquirir, que nós adquiríssemos então esses equipamentos. Parabéns mais uma vez. Os equipamentos de proteção individual também, governador? Obrigado. Os equipamentos de proteção individual também para os nossos servidores, nós compramos lá em fevereiro, antes de ter qualquer caso no Brasil. Dia 20 de fevereiro empenhado, chegaram esses equipamentos, não faltou em nenhum momento, em nenhuma unidade dos hospitais do Estado, de responsabilidade do Estado de Rondônia, em nenhum momento faltou qualquer EPI. É claro, a gente está usando regrado, porque não pode desperdiçar nesse momento, porque se desperdiça, se está faltando no mundo inteiro, pode faltar daqui a pouco, né? Está com dificuldade de comprar, está com dificuldade da indústria produzir, então nós estamos usando de forma regrada. Então que os secretários municipais, as pessoas dos municípios continuem nos ajudando. Quem puder ficar em casa, fique em casa, não deixe criança ter contato com idosos. Os idosos, grupo de risco, devem ficar isolados em casa realmente, né? As pessoas que podem ficar, que fiquem, evitem as aglomerações, cuidem da higiene, evite contato com outras pessoas. Se tiver, o ideal é que todo mundo agora comece a usar máscara mesmo, máscaras caseiras, né? Lá no Instagram e no Facebook, nós colocamos lá o site do Ministério da Saúde, né, que ensina as pessoas a fazerem as máscaras em casa, que tipo de tecido, algodão, TNT, são tecidos que podem ser utilizados com dupla face, né, duas folhas de tecido, dois tecidos, né, como é que chama? Folha dupla do tecido mesmo, né? Tecido duplo. Tecido duplo, exatamente, para cobrir bem a máscara, cobrir bem a boca e o nariz. Extremamente importante isso, essa medida. E o distanciamento, né? Você está indo ao banco, tem fila lá, pô, fica um pouco mais distante, está de máscara, mas fica 2 metros de distância da pessoa na lotérica, no banco ou na rua, onde quer que seja, ficar um pouquinho mais distante, evitar ficar conversando muito com as pessoas, não tocar nas mãos. São medidas extremamente importantes que podem nos fazer livrar o nosso estado de Rondônia e o nosso povo de ter essa epidemia tão forte como está acontecendo em outros países. Que Deus nos abençoe, governador. Deus tem nos abençoado muito, Deus tem nos abençoado a cada dia a gente observa notícias boas, né? Virologistas, né? O doutor Átila Yamarcino lá da USP, doutor em virologia, um dos maiores especialistas em pandemias do Brasil e do mundo, elogiando Rondônia em rede nacional pelas medidas que nós tomamos. E não é uma medida, não é só a Secretaria de Estado da Saúde, é a Casa Civil, é a Secretaria, são todas as secretarias atuando. As secretarias atuando, os nossos servidores, né, trabalhando bravamente para que a gente consiga isso. E vamos continuar na luta constante de conseguir leitos de UTI, equipamento de proteção individual. A gente está trabalhando dia e noite, de segunda a segunda, não tem sequer um dia de folga. Mas isso é para a gente se prevenir, para a gente evitar muitos casos, para a gente evitar muito contágio, evitar casos graves e, obviamente, evitar a morte dos nossos rondonienses. E é importante observar que esse é um empenho de toda a sociedade, né? A gente tem visto o esforço de muita gente, as entidades civis, as empresas. É importante a gente lembrar que todo mundo tem um papel importante nesse enfrentamento. As empresas que puderem fazer o home office, precisam fazer o home office, precisam facilitar a ida dos funcionários para o home office, implementar os meios tecnológicos necessários para que as pessoas consigam continuar produzindo em casa, tomar as medidas de limpeza, de higiene, medidas de proteção do trabalhador, do ambiente onde os seus clientes estão frequentando. É algo que exige bastante esforço, mas a gente tem visto, governador, do ponto de vista das entidades representativas do setor empresarial, muito empenho, muito esforço para que essa contribuição venha de todos os segmentos. E por isso a gente acredita que é possível passarmos por esse período tenebroso que estamos vivendo e sairmos com o mínimo de perdas, com o mínimo de prejuízo das vidas humanas
e da possibilidade de sustento das pessoas no nosso estado. E essa é a nossa luta, né? Ou seja, com certeza, o caminho da omissão é o caminho mais fácil, né? Seria. Então, você se omitir é o mais fácil. Mas a minha vida inteira, desde criança, né, e depois de eu ingressar, que foi uma vida que não foi muito fácil, né, e depois de ingressar no meio militar, eu sempre aprendi a não me omitir. Sempre aprendi a enfrentar os problemas. E é isso que nós juntos vamos fazer. Nós, povo de Rondônia, nós vamos fazer. E é isso que eu peço para que aconteça em todo o nosso país. Porque eu quero que o nosso presidente do Brasil, que o presidente Bolsonaro, ele consiga passar por tudo isso, né, e fazer com que a nossa nação progrida, nossa nação se desenvolva. E eu acredito nisso. Então, eu jamais vou adotar o caminho da omissão, porque eu não nasci para isso. Não é para isso que eu vivo. Então, por isso, nós adotamos a escolha de fazer com que a nossa população, de forma equilibrada, sábia, estudada, porque isso é em cima de números, de ciência, fazer com que nós possamos gradativamente voltar ao trabalho, né, e, ao mesmo tempo, fazer com que a nossa população se fortaleça. É para isso que eu acredito que a população elegeu o Marcos Rocha. É para isso que elegeu o Coronel Marcos Rocha. Então, eu vou trabalhar em cima disso. Então, não vou me esquivar, não vou me omitir. Por isso, essa escolha difícil. Nós discutimos muito, no bom sentido da discussão, de como proceder. Isso virou até a madrugada, mas nós fizemos porque é o certo a se fazer. Então, essas ações de reestruturação, de emergência, ela pode vir a acontecer. Por exemplo, o nosso secretário Fernando Máximo falou, esperamos que haja um declínio. Alguns especialistas falam que haverá um crescimento dos casos, mas nós estamos trabalhando, sim, com o pior cenário para evitar dissabores. Então, estamos trabalhando, em breve nós anunciaremos, eu até delego ao secretário de Saúde que possa fazer mais tarde, né, não digo hoje, quando se confirmar, né, um pronunciamento muito interessante sobre algo que vai melhorar bastante a saúde aqui no estado, principalmente nesse momento de coronavírus. E a gente vai vencer essas dificuldades, eu não tenho dúvida disso. Então, a antecipação e a preparação para os diversos cenários, esse é o nome do jogo. Essa é a forma que nós trabalhamos até então. Tá bom? Eu quero anunciar também aqui que dentro do governo nós adotamos algumas medidas importantes. Então, nós criamos macroprogramas que é para atender as seguintes ações, tá bom? Ações sociais, como a adoção de cestas básicas, crédito, trabalhador informal, complementar, são ações que, inclusive, a secretária estará falando outro dia aqui com toda a população. Mão de obra apenada está sendo utilizada para a produção de máscaras, tá? É bom que se saiba isso, inclusive uma parceria que se tem com o Tribunal de Justiça, tá bom? E com o Ministério Público, né? Porque utilizaram recursos para poder fazer isso e outros equipamentos de proteção contra o coronavírus. Nós temos algumas unidades, né, onde as pessoas estão sendo trabalhadas ali, né, estão desenvolvendo, então eles já estão fazendo máscaras também. Abrimos chamamentos públicos de emergência para adquirir insumos hospitalares para o estado de Rondônia. Já temos, inclusive, várias aquisições que estão para chegar, né, que foi trabalhado. As empresas no mundo inteiro estão com dificuldade de entrega, mas graças ao trabalho abnegado da equipe, a gente tem conseguido antecipar e também, quero dizer aqui, com o apoio incondicional do governo federal.
né? Eu não tenho como descartar aqui, pelo contrário, eu tenho que agradecer ao presidente Bolsonaro pelas medidas que tem adotado e que tem trazido equilíbrio. Eu não posso deixar de falar isso, que realmente ele tem apoiado e muito. Inclusive, hoje de manhã, recebi a chamada telefônica dele, por volta das 8h30 da manhã, e ele falando sobre as várias ações que está desenvolvendo para todo o Brasil. Então, eu quero agradecer ao presidente, meu amigo, presidente Bolsonaro. Pois não. Se me permite, governador, só para a gente ter uma dimensão da importância dessa ajuda, porque é o governo federal quem tem os instrumentos necessários para poder mobilizar recursos para enfrentar a pandemia. E o governo federal não tem se negado a isso. São mais de 500 bilhões de reais que foram destinados para o enfrentamento a essa pandemia no país. No país. E essa ajuda se refere tanto ao auxílio à população mais vulnerável, à manutenção de empregos, o próprio combate à pandemia nos gastos em saúde e o socorro aos estados e municípios por conta da queda de arrecadação que a interrupção das atividades das empresas gera. Esse socorro também nos ajuda a enfrentarmos financeiramente as consequências dessa crise e com esses esforços conjuntos do Estado, da União, dos municípios, nós conseguiremos manter a regularidade do Estado. O Estado vai manter os seus salários em dia, vai cumprir seus compromissos, ajustando as contas, mas permitindo que Rondônia consiga se recuperar quando essa pandemia passar. Ok, excelente. E nós criamos 4 áreas. Nós criamos 4 áreas importantes. Saúde, voltados para a área da saúde, economia, educação cívica, vamos dizer, e segurança. E nós estaremos fortalecendo essas áreas para que então tenhamos a certeza de que as ações que nós estamos desenvolvendo estão dando resultados. É para trazer, na verdade, trazer mais resultados, né? Então, eu vou passar uma mensagem aqui para todos, para a gente poder finalizar essa live. Preciso dar os dados, governador, antes. Pois não. Pode falar, depois eu vou falar os Não, dados. Quantos casos fala nós já depois temos? eu falo. Sim, senhor. Então, nós estamos anunciando agora mais 3 casos confirmados de coronavírus no estado de Rondônia. Um caso em Vilhena, um em Rolim de Moura e mais um caso em Porto Velho. Então, nós tínhamos 11 casos, perfazendo agora 14 no total. Só que entretanto, nós temos uma boa notícia também, governador. A boa notícia é que dos nossos 14 casos do total, 7, ou seja, metade já estão completamente curados, liberados da quarentena, curados do coronavírus. Então temos 14 casos, infelizmente temos um óbito. No momento não temos nenhum paciente internado mais, estou acompanhando aqui em tempo real. Tínhamos uma paciente internada até ontem, ela foi de alta e nós já temos 7 dos nossos 14 totais. 7 pacientes já estão completamente curados do coronavírus. 50% de cura, sem nenhum paciente internado e infelizmente tivemos um óbito. Então, 14, 7 curas, um óbito e dos 6 que estão ainda em acompanhamento, nenhum deles está internado, todos estão em casa com sintomas e sinais leves. Graças a Deus, essa é uma notícia boa da cura dos nossos pacientes. Excelente, excelente. Isso para a gente é muito importante. A gente sabe que a tendência é que nós tenhamos outros casos de coronavírus, né? Assim como tem casos do H1N1, como tem casos de outras doenças também. E nós precisamos apenas adotar as medidas necessárias. Então, repito, se você tem alguma pessoa na sua casa que tem o problema, que é do grupo de risco, tem problema respiratório, quais são os problemas? De um modo geral, são problemas respiratórios, quem tem problemas pulmonares, quem tem problemas cardíacos, quem tem doenças imunossupressoras, doenças que baixam transplantados, a imunidade, que são os transplantados, são também imunossuprimidos, e as pessoas acima de 60 anos. Então, a gente tem, se você tem pessoas desse grupo em casa e você precisa sair para trabalhar, então quando chegar, você deixa o sapato do lado de fora, vai direto para o banheiro, tira a roupa, toma o seu banho, bota a roupa para lavar e aí sim você vai poder entrar em contato com o resto da família, depois tirando a máscara também, né? Então, são esses os cuidados que devem se ter.
E a máscara que a gente, inclusive, tem anunciado aqui, que é para você poder confeccionar na sua própria casa, a máscara caseira, ela precisa ser lavada diariamente. E ela precisa ser para uma pessoa, tão somente. Com água sanitária. Lavar de preferência com água sanitária. Agora, e se ela for colorida? Então, o ideal é que não seja colorida por esse motivo, mas é um pouquinho de água sanitária, 100 ml em 1 litro d'água, por exemplo. Depois que você lavou a máscara, você deixa ali por alguns minutos, ela de molho, e isso vai ajudar a matar e exterminar os vírus. Ok. Então, meus queridos amigos de Rondônia, desde o início da crise, eu tomei a decisão a qual recomendo a todos os rondonienses a fazerem o mesmo. Nós temos uma escolha. Ou fechamos nossos olhos e fingimos que nada está acontecendo e que magicamente tudo vai se resolver, sendo irresponsáveis e não seguindo regras. Essa decisão possui potencial de levar a nossa nação e o nosso estado ao caos. Nós precisamos tomar esse cuidado. Ou nós fazemos uma leitura racional da situação, compreendemos os problemas e os cenários e assim nos preparamos de forma proativa a eles, ao invés de jogar nossas energias para a irresponsabilidade ou para o medo simplesmente. Direcionamos então, ao invés disso, para a solução, para a coragem e a responsabilidade. Repito, esse trecho da Bíblia que eu acho muito importante e eu fiz questão de anotar aqui. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Está em 2 Timóteo 1,7. Repetindo, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, essa é a regra que nós estamos seguindo. É momento de usarmos o que Deus nos deu. É coragem, serenidade e equilíbrio. Deus está conosco e abençoando. Que Deus realmente esteja em cada casa. Que vocês, que todas as nossas famílias possam clamar a Ele para proteger as nossas famílias, proteger o nosso Estado, proteger o nosso país. Então, mais uma vez, muito obrigado. Fiquem com Deus. Forte abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite.